Glória a Deus, meus amados irmãos, irmãs, amigos e ouvintes, dando continuidade aqui no livro, de Filipenses, capítulo 3, e o versículo 12 em diante, aonde nós estávamos meditando, meus amados irmãos. A palavra do Senhor nos afirma: segundo, semelhante determinação é necessária a todos nós, tá vendo? Todos nós, no decurso da nossa vida, a todos os tipos de distrações e tentações, tais como os cuidados deste mundo, tá vendo, meus amados irmãos? As riquezas e os desejos ímpios que ameaçam sufocar nossa dedicação ao Senhor. Tá vendo, meus amados irmãos? É por isso que a palavra do Senhor nos afirma dizendo: vigiai e orai, para que não caímos em tentação. Fugimos da aparência do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá para Marcos capítulo 4 e o versículo 19, meus amados irmãos. Olha o que a palavra de Deus nos afirma dizendo. Aleluia. Versículo 19, louvado seja o nome do Senhor. Olha só: mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufoca. Entrando aonde? No nosso coração, na nossa mente, né? Sufoca a palavra e fica infrutífera, não dá fruto. Tá vendo, meus amados irmãos, o que nos afirma a palavra de Deus? Aleluia, né? Aí nós vamos, meus amados irmãos, para Lucas, no capítulo 17, versículo 32, olha o que diz aqui, meus amados irmãos. Afirma a palavra de Deus, está registrada para todos os irmãos e irmãs, amigos e ouvintes, conferir. Olha, lembrai-vos da mulher de Ló, tá vendo? O que aconteceu com a mulher de Ló, meus amados irmãos? A mulher de Ló, quando os anjos foi ali para tirar eles de Sodoma e Gomorra ali, a cidade que foi destruída por Deus, né? E aí os anjos pegou na mão de Ló e da esposa e das filhas de Ló. Só que os anjos alertou para que não olhasse para trás quando Deus estava destruindo a cidade. Mas a mulher de Ló, meus amados irmãos, o coração dela estava apegada nos bens materiais. E ali ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, meus amados irmãos? Que as riquezas desse mundo, os prazeres deste mundo, as coisas deste mundo, meus amados irmãos, é para nós não se deixarmos que essas coisas nos distanciem de Deus, que nos separa do amor de Deus. Porque quando nós temos o nosso coração nas riquezas, nos bens materiais deste mundo, se preocupando, né, a ponto de não ter tempo para Deus, para que nós viemos viver uma vida de obediência com Deus, né, de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Meus amados irmãos, há muitos pregadores pregando por aí que não precisa se preocupar com a sua salvação. Como que nós não precisamos se preocupar com a nossa salvação, meus amados irmãos? A qual a palavra do Senhor nos afirma dizendo: seja santo, porque eu sou santo. E aí, só para os irmãos se lembrar, eu trago para a memória dos irmãos em Romanos, capítulo 12, e o versículo 1 e o versículo 2. Seja santo, porque eu sou santo. Mas o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 12, o que nos afirma dizendo, meus amados irmãos? E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pelo vosso entendimento, meus amados irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, meus amados irmãos, que nós precisamos vigiar para que nós não viemos cair em tentação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos, meus amados irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Por versículo 8 de Lucas. Aleluia. E o capítulo 14, meus amados irmãos. O versículo 11 e o versículo 14. Aleluia. O que está nos afirmando aqui a palavra do Senhor? Glória a Deus. 11, 14. 11, 14 nos afirma assim, ó. 11, versículo 8. Capítulo 8 do Dr. Lucas, versículo 11, diz assim, ó. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Tá vendo, meus amados irmãos? Aí o versículo 14, ó. E a que caiu entre espinho. Essas são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Tá vendo, meus amados irmãos? A palavra de Deus está sendo semeada. A palavra de Deus, meus amados irmãos, está sendo pregada. Está sendo ensinada. Mas muitos, meus amados irmãos, não ligam para levar uma vida de obediência, de fidelidade, de honestidade a Deus. Muitos querem adorar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. E a palavra de Deus nos afirma, meus amados irmãos, que não tem como adorar a Deus e a Mamon. Mamon significa o Deus, né? O Deus desse século, o Deus do dinheiro, né, meus amados irmãos? Então precisamos arrepender-vos, como a palavra de Deus nos afirma dizendo, arrepender-vos e será salvo tu e a tua casa. A vinda de Jesus está próxima. Vamos lá para Gênesis. Gênesis, meus amados irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis, aleluia. Mas nós vamos ver aqui, ainda no estudo aqui de Filipenses, né? Necessário é esquecer-se das coisas que atrás ficam, tá vendo? O mundo iníquo e nossa velha vida de pecado, tá vendo, meus amados irmãos? E avançar para as coisas que estão adiante, a salvação completa e finalmente e final em Cristo, tá vendo? Aleluia, né? E avançar para as coisas que estão adiante, a salvação completa e final em Cristo, tá vendo? Se nós for obediente a Deus, se nós formos fiel a Deus, e aqui nessa terra, nós negar os desejos pecaminosos da carne, as vontades pecaminosas da carne, e levar uma vida de renúncia, como o apóstolo Paulo está dizendo. O que está dizendo? Ele está nos afirmando, seja meus imitadores, como eu de Cristo sou. Aí os irmãos e irmãs, vê a vida de Paulo, investiga a vida de Paulo. Quando Paulo foi ali, no caminho de Damasco, Jesus, Deus encontrou com o apóstolo Paulo, que era Saulo. E a partir daquele momento, Saulo foi transformado num Paulo, em obediência, em fidelidade, em caráter, vivendo uma vida de obediência a Deus, servindo a Deus, conforme Deus falou com ele, conforme Deus mandou, Deus ordenou.
É por isso, meus amados irmãos, que nós que vivemos para Deus, nós não podemos viver as nossas próprias vontades, mas sim a vontade de Deus. Gênesis 19, 17 e 26. Vamos ver, Gênesis 19, 17 e 26. 17 e 26, meus amados irmãos. 17, aqui ó, achei. 17 e 26, ó. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça, tá vendo? Essa foi a ordem que os anjos deu para Ló, a família de Ló, de Ló, meus amados irmãos. Mas a esposa, com o coração preso nos bens materiais, ela olha para trás. Vamos ver o versículo 26, aleluia, ó. E saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Tá vendo, meus amados irmãos? Aleluia. Ló entrou em Zoar, mas a esposa não. A esposa virou o quê? Uma estátua de sal, meus amados irmãos. Aleluia. Deus abençoa a todos os irmãos, irmãs, amigos e ouvintes. Os irmãos, irmãs, amigos e ouvintes que têm aqui fortalecido o canal no YouTube e compartilhado comigo essa palavra maravilhosa de Deus para o nosso coração. Eu agradeço a todos no nome de Jesus.